Nós começamos em 7 pessoas no chão, sem camas, num kitnet, que nome chique para dizer um buraquinho que não presta para nada. E aí não tínhamos nada, nem comida, como dizia a Nene, armários, tínhamos alguns colchões que usávamos ou para fingir que havia uma sala ou para dormir. E a casa estava sempre cheia de pessoas e a geladeira sempre vazia porque as pessoas que vinham comiam tudo que a providência trazia. Padre Jonas tinha profetizado, ele nos disse, quando estávamos discernindo, vocês terão alguns desafios. Por exemplo, disse assim, a comunidade de você vai crescer tão rápidas que vocês correrão 2 perigos. Primeiro, aquilo de querer acompanhar muito, controlar tudo, sufocando a ação do Espírito. O segundo, que foi talvez aquele que mais gerou sofrimento em nós, aquele de perceber que não conseguem acompanhar o crescimento da obra, e de fato a aliança cresceu muito rápida. E aí vocês podem se culpar, mas disse assim, Padre Jonas, não se preocupem, porque será o Espírito Santo a formar os seus filhos. Então a gente confiou nisso. Sonha in alto. Você é imagem e semelhança de Deus. Eu quero a vida plena. Deus se maravilha por cada um de vocês. E para o si de cada um de nós. Esta é a maravilha de Deus. Sonha in alto. Você sabe que o chamado começa no seio materno, um pouco mais que 25 anos atrás. Porque realmente é como uma inquietação que você traz dentro e que ao longo dos anos o Senhor vai manifestando. E um dos momentos mais fortes foi quando eu cheguei no Brasil. Com 29 anos. Recém-ordenado padre, e que encontrei pela primeira vez pessoalmente os irmãos de rua. Para mim foi um pouco assim, aquela criança que me questionou na frente da igreja onde comecei em Belo Horizonte, me disse, "O tio, tira eu desta vida que estou levando." Eu pensei, nem cheguei no Brasil, já tenho sobrinhos aqui. Aí pensei, não, realmente somos uma família, não posso ficar indiferente. Eu sempre digo que a indiferença mata. E aí começou toda uma busca e a nossa comunidade de origem, que é uma maravilhosa comunidade, não tinha este carisma específico de acolhida dos irmãos de rua e também não tanta abertura nessa dimensão ou experiência nessa dimensão dos carismas. Aí foi que amadurecei aos poucos esse sentimento que Deus havia, para mim, um chamado um pouquinho diferente. Aí foram vários encontros, em particular quando encontrei uma prostituta e uma alcoólatra que acolheram um irmão de rua, enquanto eu sabia que não podia acolher na nossa comunidade. E estes 2 irmãos acolheram um paralítico que chegou em Belo Horizonte em busca de trabalho, não encontrou trabalho, foi atropelado e ficou sem conseguir andar. E naquele dia foi muito forte para mim, porque eles me contaram que buscaram lugar na casa de padres, de pastores, de irmãs, ninguém acolheu. E este paralítico se chamava José, nunca esqueci o nome, me disse, só eles me acolheram. Eu escutei Jesus que me dizia, as prostitutas e os publicanos vos precederão no reino do céu. E a minha crise se tornou mais forte. Aí, através de tantas circunstâncias, encontrei homens e mulheres de oração, entre os quais Padre Daniel Anjo, um grande evangelizador na Europa, que veio me visitar no Brasil porque era amigo, me disse, Padre, você está sentindo alguma coisa diferente? Eu falei assim, misericórdia, não sei o que, mas sinto que Deus quer que seja assim, um missionário da misericórdia. Ele me disse, então não duvida, porque o mundo está
desesperado por misericórdia. E Deus normalmente levanta um carisma como resposta a um gemido da humanidade. E foram tantos outros encontros, até que reencontrei Padre Antonello em São Paulo e voltamos a sonhar. Uma comunidade onde se pudesse viver a palavra sem tantas interpretações, de forma muito simples, pobre e concreta, seja no poder dos carismas, seja na força da misericórdia que transforma os pecadores em santos e testemunhas desta maravilhosa vida que a misericórdia gera. A minha relação com o Padre Henrique começou em 1990, né? Bastante tempo, né? Eu estava procurando um lugar para me consagrar e fiquei conhecendo a comunidade missionária, né? E dialoguei com ele 6 minutos. E ele falou: minha filha, o que você pensa da sua vida? Eu falei: padre, sinto que Deus me chama para me consagrar. Ele falou: tem algum impedimento? Eu falei: não. Ele falou: então venha. E aí eu conheci o Padre Henrique, fiz uma caminhada nessa comunidade, né, que ele fazia parte, o Padre Antonello e a Maria Paula também. E lá cresceu um carinho muito grande, né? O padre sempre foi muito radical assim, com os pobres, com a palavra. Eu aprendi isso dele. E depois, em 96, eu pela primeira vez vi o Padre Antonello, né? E ele já chegou para mim e falou assim: queria que você lesse essas coisas que eu escrevi no momento de oração, porque vai falar no seu coração. E eu, quando li, né, o título era A Imaculada do Espírito Santo. E quando eu comecei a ler, eu falei: meu Deus, é tudo o que eu desejei, né, para uma vida consagrada, para ser missionária. E foi uma explosão assim dentro, né, de alegria. De repente você está lendo algo que você desejou desde sempre, né? O Padre Antonello e o Padre Henrique chamou a Maria Paula, me chamou e falou: então, vamos começar. Isso era dezembro de 99, né? E aí, vamos começar a comunidade, vocês estão com a gente? A Maria Paula falou: claro, padre. Eu falei: também estou com vocês. E aí o padre falou: tem alguma coisa que te impede, né? A mesma pergunta que ele me faz sempre. Eu falei: estou trabalhando, mas é só ir pedir demissão e vir. E aí foi nesse período que eu conheci a Maria Paula, em dezembro de 99. Nós éramos um grupo de música de jovens de uma paróquia na zona norte de São Paulo e muito envolvidos com a renovação carismática católica. Naquela altura do campeonato eu tinha 19 anos de idade, éramos todos muito jovens ali no nosso ministério e no trabalho que a gente desenvolvia com a música. E nós fomos surpreendidos num determinado momento por um convite que nós recebemos para poder tocar num encontro daquela época chamada Secretaria Rafael, que era de Cura e Libertação, a dona Reinalda, esposa do Reinaldo, muito conhecidos aqui no Brasil todo, né? Até pela agapiterapia também. E ninguém queria tocar naquele encontro, por quê? Primeiro que a dona Reinalda era um pouco brava, mas não, ela é muito séria, né? Sempre foi muito séria em tudo aquilo que ela fez. Mas o motivo principal é que naquele mesmo final de semana estava acontecendo o maior congresso de músicos que São Paulo já teve. Que vieram todo mundo, assim, Eugênio Jorge, Ziza Fernandes, Martim Valverde. Foi um congresso enorme, né? E todos nós estávamos inscritos. Só que aí nós recebemos o convite para tocar nesse encontro, que era um encontro da Secretaria Rafael de Cura e Libertação, nesse mesmo final de semana, e no primeiro momento nós negamos, porque a gente tinha o congresso. Mas aí eu me lembrei de algo muito importante, que foi uma conversa que eu tive com o Eugênio Jorge uma vez,
aonde o Eugênio disse uma frase que foi determinante para a minha vida e foi determinante também nesse momento, no processo que Deus foi fazendo na minha vida para a comunidade. O Eugênio disse, meu irmão, no momento em que ninguém quiser alguma coisa, se coloque a serviço, porque Deus pode te surpreender e mudar o rumo da trajetória da sua vida. Em 96, eu tive com o Padre Antonello no Padre Jonas. Foi eu e ele, eu levei o Padre Antonello para conversar com o Padre Jonas, e naquele encontro eu entrei, né, junto para conversar, e o Padre Jonas, ele falava com tanta força, né, o carisma que você tem dentro vai ser algo extraordinário para a igreja. E a gente vê essa realidade hoje, né, como a Aliança resgatou tantas pessoas. Para mim, particularmente, a consciência de quando a comunidade aconteceu efetivamente nem foi, na verdade, no Retiro de Atibaia. Para mim, o ponto-chave foi o momento que os padres foram conversar com o bispo. Na época, Dom Gil Antônio Moreira, que era bispo auxiliar aqui de São Paulo, porque Dom Cláudio Umes estava em Roma, e eles foram conversar com o Dom Gil, e foi muito forte, porque nós passamos um dia inteiro em adoração, até a conversa dos padres, que foi no final da tarde. E aí, depois, no final da tarde, nós tocávamos no grupo de oração na paróquia, e aí nós viemos embora para o grupo de oração tocar. A gente estava no meio do grupo de oração, começou o grupo de oração ali umas 7h30 da noite, o Antonello me ligou e falou, venham para o centro porque nós precisamos dar uma notícia a todos vocês. Eu falei, padre, nós estamos no grupo de oração, não faz mal, a gente espera vocês para celebrar. Terminou o grupo de oração, 9h pouco da noite, a gente foi para o centro de São Paulo, para o apartamento da dona Anaíde, que nos acolhia, e aí eles deram a notícia dizendo que Dom Gil tinha confirmado o sim da comunidade, dizendo principalmente que esta obra era mais do que uma obra que era a vontade de Deus, era o desejo do coração do cardeal Dom Cláudio, que ele estava pedindo a Deus uma obra que cuidasse dos pobres em São Paulo. Et porta Domini, introiva in dom tuam Domine, aperitemi porta justitiae, Na virada do Ano Santo 2000, quando a misericórdia abriu o milênio, um chamado ecoou entre as almas. Um vento novo soprou o caminho. Reunidos em Atibaia, aos pés da rainha, por 10 dias ouviram, rezaram, buscaram, como no cenáculo, com Maria e os apóstolos, à espera do fogo que viria do alto. Na noite sagrada, a vigília se fez luz, o Espírito desceu e tudo foi claro. Unidos, sentiram o mesmo pulsar, a mesma missão, o mesmo sim sustentado. Não eram mais muitos, eram um só coração, um só corpo, um só propósito. A igreja os amparava, o céu os confirmava. Era o início de uma história sem fim. Atibaia foi onde tudo se solidificou, né? Então tudo aquilo que nós vivemos em Atibaia foi muito profundo, foi a explicação maior do que estava no coração dos fundadores, ainda um pouquinho disforme, né? Porque eram aquelas impressões iniciais, fundacionais, mas tudo muito estruturado. A questão do arco-íris, a questão das evangelizações, a questão do como para os pobres, a questão
principal, que era isso, né? A resposta de Deus que vinha em encontro da nossa miséria e que nos fazia ser instrumentos de misericórdia, o dom da unidade, né? Me lembro até hoje, assim, tem muito forte na minha memória o Padre Henrique desenhando um círculo, né? Na lousa e fazendo uns buracos, assim, né? Falando, ó, esses buracos é a falta de comunhão. E quando a gente tem comunhão, ele ia fechando os buracos assim, ó, a gente fecha esse ciclo e o demônio não consegue entrar, né? Então, desde o comecinho da comunidade, a gente via esses sinais. E era muito interessante porque a gente formava grupinhos para sonhar como que a gente poderia anunciar a misericórdia, né? E ver que hoje é uma realidade, né? Aquilo que a gente escrevia e falava, meu Deus, vamos fazer encontro para jovens, vamos fazer isso, vamos fazer barzinho. Aí nasceu depois a Cristoteca. Então a gente se comovia muito de sonhar os sonhos de Deus. Desde o começo da comunidade, na noite da fundação, uma vela se derreteu, formou uma espada de cera intacta. Nós entendemos que São Miguel Arcanjo era nosso padroeiro principal, Nossa Senhora fundadora, porque nossa batalha era para resgatar almas perdidas nas cracolândias da vida, desses infernos que não são só nas ruas com os pobres, mas também nos palácios dos ricos. Logo que acabou esse retiro, né, a virada do ano aí, que vários deram sim para começar a comunidade, outros para começar a comunidade de vida, para começar a comunidade de aliança e os amigos. E aí logo a gente entendeu que ali estava nascendo um movimento. E a primeira coisa que a gente fez foi uma missão, lá em Atibaia mesmo. Quem pôde ficar lá mais tempo, a gente começou a fazer uma missão numa favela que tinha lá. E essa experiência da missão, a gente falou assim, nossa, começou a comunidade, né? Porque a gente já estava evangelizando com a força de um carisma que a gente estava buscando, mas que estava já dentro de nós, né? Aí em janeiro, na festa de São Paulo, dia 25 de janeiro, na festa de São Paulo, o Padre Henrique e o Padre Antonello foram para essa missa, e quando chegou lá, a liturgia era justamente a palavra que a gente estava escolhendo, né? Isaías 61, Lucas 18, o Espírito do Senhor está sobre mim. Então eles entenderam que Deus confirmando. Uma coisa era clara, viver a palavra, como eu falei. Mas como? E foi em Medjugorje que nós recebemos uma palavra, uma mensagem incrível. Nós estávamos chegando em Medjugorje 3 meses depois da fundação, que aconteceu no Brasil. Em Medjugorje, de repente, uma das videntes nos chamou, porque ouviu falar que havia missionários, padres da Aliança de Misericórdia. Estávamos eu, Padre Antonello e Maria Paula na época. Ela disse, eu conheço a Aliança, Nossa Senhora me falou. Eu até brinquei e falei, Nossa Senhora virou fofoqueira, nasceu no Brasil, já sabe na Croácia, na Bósnia. E ela riu e falou, não, deu mesmo uma mensagem. Nossa dúvida eram tantas, não foi tão claro o carisma desde o começo, senão nesse aspecto, viver a misericórdia, mas como? E aí ela disse, primeiro, não duvidem que a aliança é vontade de Deus. Foi a mesma palavra que recebemos várias vezes ao longo desses anos, porque a batalha é tão violenta que a gente às vezes fala, mas será que é mesmo? E Deus sempre nos confirma. Segundo, dê um passo por vez, ore, 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 e na oração Deus lhe mostrará como caminhar. Quando você estará unidos na oração, aí você dá um passo. E assim fizemos com o Padre Antonello e Maria Paula, nos encontrávamos toda segunda-feira, partilhávamos a vida, as experiências, orávamos juntos, até que ficamos juntos, e aí depois disso dávamos os passos para o crescimento da obra. E nesse crescimento havia um crescimento mesmo, no sentido que, por exemplo, nascia a Cristoteca, a missa de cura do Bresser e tantas outras experiências, a Regi pelo Bem e a Dom Bosco, que era uma iniciativa para acolher os jovens, mais jovenzinhos que queriam preparar-se para a vida missionária. E a cada vez Deus suscitava novas experiências, novas aberturas, novos projetos, a Casa Restauro. E as aberturas no exterior
Realmente nós calculamos 6 países, na verdade são 8, Estados Unidos, Argentina, Taiwan, na China, e tudo isso sem meios, sem poder humanamente acompanhar todo esse crescimento. Aí nesse período o Padre Henrique já começou a morar com o Nivaldo, num apartamento na Japurá, né, que foi doado pra gente, emprestado naquele período. A Maria Paula veio morar com a Darlene, que era uma outra que estava junto com a gente, porque não tinha ainda casa para mulheres. A Meire estava na casa da família dela e eu estava em Viçosa. E foi muito interessante porque o Padre Antonello me ligou e falou: não vem que a gente não tem casa para você morar. E eu falei: não, padre, se Deus está me chamando para começar a aliança, eu vou. Ele falou: então venha. E quando eu vim, realmente não tinha casa, né? Eu cheguei às 7 horas da manhã. A Maria Alves, que me foi buscar na rodoviária, já foi me buscar com 4 crianças de rua, né? E me levou para o apartamento onde morava o Padre Henrique. E eu passei o dia lá junto com a Maria Paula, o Nivaldo, né? E não tinha casa para morar. 5 horas da tarde, o Padre Antonello disse: já consegui a casa para você morar. Você vai morar na casa da Ana Beatriz e do Fernando. Eu falei: padre? E quem é ele? O senhor conhece já há algum tempo? Ele: não, acabei de conhecer agora e falei do projeto e eles falaram que queriam fazer parte. Então a gente foi sentindo esses sinais e aí começou, né? Eu fiquei um mês na casa da Bia, aí reformou a casa, a gente conseguiu uma kitnet para começar as mulheres. Então ali foram passos sendo dados na confiança e no abandono a Deus, né? E aí começou, depois de um mês, a Meire veio, né? Fomos morar eu, Maria Paula e a Meire no apartamento. A gente tinha só 3 colchões no quarto, não tinha mais nada. Eu lembro que eu acordei de manhã, acordei de madrugada para tomar água. Não tinha copo, não tinha água, não tinha nada. Eu falei: meu Deus, o que eu estou fazendo na minha vida? Mas aí foram sinais acontecendo, né? A palavra, a providência, né? Essa kitnet que de repente emprestaram para a gente, aí emprestaram um outro apartamento maior onde o Padre Henrique e o Nivaldo foram morar e eram no mesmo prédio. Aí veio o Paulão e a Lu para morar e conseguiu um apartamento no mesmo prédio. Veio o William e a Binéia, também conseguiu um apartamento no mesmo prédio. Então a gente foi vendo o mover da providência, né, pra gente começar. Nós éramos praticamente 2 turmas, uma muito ligada ao Padre Antonello, que éramos nós do ministério, tinha a Bia e o Fernando também, tinha outros irmãos, e outros ligados ao Padre Henrique, a Cidinha, o nosso irmão Nivaldo, né? E aí foi quando também nós nos encontramos, lá no apartamento da Dona Naide, lá no centro de São Paulo. Foi quando eu conheci o Nivaldo, a Cidinha, e a gente se conheceu e começou todo esse processo, vivendo esse processo juntos, né? E aí depois também, quando aconteceu efetivamente o nascimento lá em Atibaia, já tinha toda a estrutura de movimento ali, tinha pessoas, por exemplo, que queriam fazer parte da comunidade de vida, da comunidade de aliança, amigos, e já tinha gente de Belo Horizonte, então tinha o Paulão e a Lu também, que são irmãos que estavam no começo do Carisma e até hoje estão próximos do Carisma lá em Belo Horizonte. Nós tínhamos o pessoal de Alfenas, que já estava ali com a gente também nesse comecinho, e as pessoas começaram a se aproximar, as pessoas começaram a vir, e muitas pessoas também conheciam os 2 padres fundadores, e também a Maria Paula, né, que tinham muita proximidade, e que sempre tinham quase que uma mesma história, contada um pouquinho diferente, mas que tinha a mesma finalidade. Pessoas que queriam dar a vida a Deus, pessoas que queriam amar os pobres, pessoas que queriam se consagrar a Deus e não encontravam um lugar, não se achavam no lugar. E ainda mesmo sem casa, sem lugar para morar, sem estrutura nenhuma, sem estatuto, sem nada, olhavam para aquela loucura que os padres estavam propondo e diziam: é esse lugar que eu quero dar a minha vida, né? Eu creio que as primeiras dificuldades que nós enfrentamos, por razões óbvias, foi sempre a dificuldade relacional, né? Nós éramos pessoas muito diferentes, de lugares muito diferentes, com educações muito diferentes, com espiritualidades diferentes, né?
e que causava de vez em quando alguns atritos, assim, né? Mas na comunidade, o zelo pela unidade, pela comunhão. Lá no comecinho da comunidade, nós já aprendemos o A, E, I, O, U da comunhão, que os padres nos ensinaram, a comunhão afetiva, efetiva, intelectual, né? Objetiva e unitiva, né? A forma de manter a comunhão, um pouco da herança que nós recebemos também, de todo o contato que os nossos fundadores tiveram com os focolares de Chiara Lubich. Então, essa comunhão, essa unidade, esse desejo de ter um só coração, que depois, inclusive, se consolidou quando o Padre Henrique fechou aquele texto maravilhoso, que é o texto da espiritualidade do nosso carisma, que fala exatamente que nós somos chamados a não viver uns com os outros, mas um dentro do outro. Então, eu acho que isso consolidou muito e venceu a barreira e a dificuldade dessas questões de relacionamento. Dificuldades de estrutura, porque no primeiro momento, de fato, era tudo muito precário, né? Principalmente no comecinho ali da comunidade de vida, os irmãos moravam lá num apartamento muito pequeno, depois tinha outros apartamentos, mas também ainda era pouco, porque a quantidade de pessoas que queria estar, que queria vir, né? Eu trabalhava no centro de São Paulo e pelo menos 2, 3 vezes por semana subia até os apartamentos para poder almoçar com a comunidade, a casa sempre cheia, né? Mas essas dificuldades, elas eram vividas juntos, e acho que o clima que eu sinto, pela experiência que eu também vivi de família, era exatamente essa: sempre cabe mais um, sempre dá para ter mais uma mesa, sempre todo mundo é muito bem-vindo, porque nós somos uma família, né? E agora eu lembrei de uma situação que eu acho legal falar isso. Em 2002, né, a gente nem era conhecido, nada, nós fomos convidados para ir até Tietê, na festa de São Benedito, que a gente ia ter 130 mil pessoas na cidade, então eles queriam que a gente fizesse show, evangelização, e nós éramos todos jovens, né? Hoje eu não sou mais, mas naquela época a gente era jovem. E a gente foi para Tietê, né? Fomos com um ônibus, todo mundo animadíssimo, 135 mil pessoas, a gente vai evangelizar, vamos arrebentar. E quando a gente chegou lá, tinha um palco enorme montado. Quando começou o show, ninguém nem olhava pra gente. Ninguém nem olhava. Era como se a gente estivesse ali, né, não fazendo nada. E eu fiquei muito intrigada com aquilo, né? E eu falei para um outro jovem da banda: você me acompanha? Ele falou: tô dentro. E nós começamos a fazer um tu-a-tu ali, mas mesmo assim não aconteceu nada. E eu subi numa lata de lixo, de cimento que estava, e comecei a profetizar na vida das pessoas. E também não aconteceu nada. Mas passou um jovem que eu falei assim: olha, Deus está te chamando. E nada. E foi um dia horrível. A gente voltou frustrado para São Paulo, porque a gente não conseguiu evangelizar. E aquilo doeu muito, por muito tempo, né? No carnaval do ano seguinte, eu fui convidada para pregar em Piracicaba. E um jovem passou do lado de fora do ginásio, reconheceu a minha voz. E esse jovem estava lá em Tietê. E ele entrou, ficou conhecendo a comunidade, e ele respondeu o chamado de Deus, né? A aliança quer ser esta ponte entre pobres e ricos. E no começo da comunidade, depois que acolhemos os primeiros pobres na nossa casa, precisávamos de um espaço maior. E aí havia um senhor que tinha um sítio abandonado, perto de São José dos Campos. E aí a esposa, muito mariana, queria doar para a comunidade, emprestar melhor para a comunidade este espaço. O esposo: não, vão destruir tudo, vão acabar com esse povo. Na verdade, o sítio estava caindo aos pedaços, em alguma parte pelo menos. Só que um dia este homem me liga da Praça da Sé chorando, desesperado. Disse: padre, me perdoe, eu sou muito egoísta, Eu falei: o que aconteceu? Chorava mesmo, um advogado famoso. Ele me disse: padre, estava aqui tomando um lanche no barzinho com a minha esposa, e veio do outro lado, na praça, um pobre que estava fervendo um pouco de arroz numa lata suja. E me tocou. Atravessei a rua, levei o meu lanche para o pobre. O pobre chorou e disse: estava com muita fome.
E ele logo repartiu o pão com os outros pobres. Aí senti quanto eu sou egoísta. Podem usar a casa. E aquela casa acolheu 70 irmãos de rua que reformaram todo o sítio e até ampliaram os espaços. No primeiro Natal, este homem quis passar o Natal com os povos de rua, com os irmãos de rua, com esses pobres. Ele que passava o Natal sempre na Europa, Estados Unidos, não sei onde. E aí, quando celebramos a missa, vi que ele chorava. Celebramos debaixo das estrelas, porque não tínhamos uma sala grande para acolher todos. Ele disse: Padre, é o primeiro verdadeiro Natal da minha vida. Agora sim, que o meu coração faz um Natal de verdade. Isso me comove sempre, porque acho que a coisa mais bonita da vida é o amor. O amor que Deus suscita no coração de homens que descobrem que a própria vida pode ser um dom para os outros. Isso que dá sentido à nossa existência. Nivaldo nasceu no Jardim São Lourenço, onde a fome e a luta eram vizinhas. Da dor fez estrada, do abandono um grito. Conheceu Jesus num encontro improvável. Trocou o revólver pelo crucifixo e com ele venceu suas batalhas. Comecei ali a aprender, ali a escrever, ali comecei a aprender mesmo e hoje eu conheço o Senhor, conheço o verdadeiro amor. Levava aos jovens a palavra que cura, falava de um amor que nunca se cansa. Vem comigo ao paraíso, ele convidava, não só com as palavras, mas com a vida. Na madrugada, buscando uma ovelha perdida, entregou-se por completo. Seu último canto foi magnífica. Seus passos se abriram ao céu. Nivaldo foi a semente da aliança, testemunha viva da misericórdia. Morreu como viveu, dando a vida por amor. Quando o Nivaldo morreu, eu chorei demais. A gente não estava em São Paulo, estava eu e o Gilson pregando um retiro fora. 5 horas da manhã, ele bateu no meu quarto e falou: vem, troca de roupa, vem. Ele falou: aconteceu um acidente, e aí eu já falei: pode falar que morreu, né? Então, quando ele falou que o Nivaldo tinha morrido, foi um sofrimento muito grande. O Nivaldo, ele era um ícone da comunidade, ele era um pilar da comunidade, mesmo com toda a sua fragilidade, fraqueza, né? Eu de vez em quando fico imaginando, essa altura do campeonato, ele seria um dos padres mais velhos da comunidade, né? Provavelmente, né? Porque ele tinha um grande desejo de ser sacerdote, né? Então foi muito duro, muito difícil lidar com a dificuldade, por exemplo, da ausência dele, né? Principalmente dentro dessa dimensão, que é a nossa dimensão Nazaré, da vida com os pobres, do cuidado, das casas de acolhida, né? De tudo isso, né? Mas foi um irmão que ofertou a vida e foi plantado e semeado, e os frutos, sem dúvida, brotam também dessa doação de vida que ele também fez através do seu sim dentro da Aliança de Misericórdia. Aconteceu uma situação muito engraçada no início. Uma benfeitora nos doou 2 caixas imensas de só coisa gostosa. Era macarrão Barilla, molho de tomate daqueles gostosos, né? Sorvete, carne, enfim, tinha tudo de bom lá nessas 2 caixas. E era muito, né? Porque nós éramos em 6 pessoas, né? O Antonello não morava dentro, ele morava na Consolação. E a Maria Paula separou e falou: Nivaldo, a gente não tinha armário para guardar. Então ela separou na caixa e falou: Nivaldo, essa caixa é para nós. E essa caixa você pode levar lá para o Largo São Francisco e doar. Porque a gente sempre fala isso, né? Para não acumular, e a partilha é que gera isso. E nós saímos, eu e a Maria Paula saímos. A gente ainda não tinha casa, né? A gente saiu. Quando a gente está voltando, a Maria Paula: eu vou fazer um macarrão bem italiano, bem gostoso, vamos fazer uma janta gostosa. E quando a gente chegou, fomos procurar a caixa, cadê a caixa? Ela: Nivaldo! E o Nivaldo apareceu, ela: cadê as caixas?
Uai, Maria Paula, não era para doar para a comunidade de São Francisco? Ela, Nivaldo, era uma só, a outra era para nós. Ele, eu entendi as duas. E ele doou toda a comida nossa, né? E de novo a gente tomou água com cebola. Nos confins da Sardenha, onde o sol encontra o mar, 3 corações ardiam, já desde o início a sonhar. O amor de Deus inflamava seus passos e os pobres eram seu chamado mais alto. Deus como ideal enchia o horizonte e o mundo inteiro era a meta mais constante. Um desejo ardia de dar tudo sem temor, de consumir a vida por Cristo e por amor. Mas Deus sussurrava, há algo mais a fazer. Um pulo de fé, uma vida a nascer. Na inquietação, um novo fogo os guiava, uma comunidade viva, como o Evangelho clamava. É muito interessante, por exemplo, ver hoje, depois de 25 anos, o Padre Antonello, o Padre Henrique, né? O temperamento deles, a forma com que eles são hoje, né? A gente até gosta de chamá-los, né, de bons velhinhos, né? Porque de fato, né, eles mudaram bastante, né? No começo da comunidade eles são, né, são sardos, né? O sangue quente daqueles italianos sardos sempre fez parte da realidade deles, da vida deles, né? E de fato eles eram muito enérgicos, eram muito fortes, mas eu acho que extremamente necessário, assim, né? Para o começo de uma obra, para o início de algo que Deus estava suscitando e que era muito novo. E a gente também era muito novo, a gente também era, né, nossa senhora, eu principalmente, né, um molecote, cara, de 19 anos de idade, cheio de ideia, cheio de coisa, querendo fazer um monte de coisa, né, e a gente vai atropelando as coisas e tudo isso, né, mas assim, eu chamo o Padre Henrique de pai, eu chamo o Padre Antonello de pai, porque de fato eles o são na minha vida, né. Até mesmo, por exemplo, depois que meu pai biológico morreu, assim, né, isso tudo para mim fez ainda mais sentido, mas eles são os meus pais na fé, meus pais na espiritualidade, meus pais na educação da minha fé, porque eles me educaram como um pai. E um pai precisa ser enérgico para educar um filho, precisa ser sério para educar um filho, precisa educá-lo ainda que custe, ainda que doa, corrigindo, né, colocando em determinadas posturas. Apesar de serem da mesma ilha, né, da Sardenha, eles têm um temperamento muito diferente, né? O Padre Henrique é artista, né, como a gente já conhece. O Padre Antonello já é mais reservado, mais dele. E a Maria Paula era amiga, era fraterna, né? Eu sempre me dei muito bem com ela, mas ela era apaixonada pela palavra, pelos cuidados da casa. Eles eram bem diferentes, mas assim, o que unia os dois era a dimensão da palavra. Nossa Senhora, se os padres fossem daqui, igual eram naquela época, no tempo de hoje, meu Deus, ia causar um monte de confusão. Mas, de fato, para cada tempo, Deus levanta as coisas de uma forma, né? Então, assim, eu não sinto como nada negativo, assim, a forma com que, às vezes, a gente tomava muitas broncas, chamava atenção, essa coisa toda, mas sempre com muito amor, com muito cuidado, assim, né? Uma vez, o Antonello me deu uma bronca bem dura, essa coisa toda, assim, e no final ele se emocionou, né? Mesmo depois de ter me dado a bronca, ele se emocionou com os olhos cheios de lágrimas e disse, meu filho, eu te quero bem. Eu te quero bem, né? E eu normalmente sempre agradeço muito a eles, né? Todas as vezes que eu tenho oportunidade, eu agradeço o Padre Antonello e o Padre Henrique, e eu agradeço muito a eles pela forma com que eles me educaram na fé e na vida comunitária, né? A gente começou em 2000, né? Aqui no centro, na Marquês de Paranaguá, e depois no final do ano a gente conseguiu a casa do Botuquara, né? Então houve uma divisão aí. O Padre Henrique e a Maria Paula foram para o Botuquara com o Nivaldo e os outros primeiros que chegaram, então a gente entendeu que lá seria a casa mãe, né? A casa de formação. A Meire foi com o Padre João Pedro para Taipas. Então ali começou a Casa Belém, né?
E com o Padre Antonello a gente ficou aqui no centro e começou a Casa Cenáculo. E lá no Botucatu depois começou a casa também Nazaré, né? A casa de acolhida. Então, para mim, a aliança é isso, né? Você poder expressar o seu dom, o seu chamado para Deus dentro desse olhar de misericórdia, né? Era noite de Natal, terceiro andar de um prédio em São Paulo. Stavamo sentando na mesa, che non era nem mesa, era uma caixa de papelão. E de repente falamos, que bonito se um pobre viesse jantar conosco, seria Jesus na noite de Natal, que poderíamos acolher. Chega, porteiro, tem um pobre aqui embaixo, eu não deixo subir pobre, diz que quer vir na sua casa. Pode deixar subir, é nosso irmão. Subiu, demos roupa limpa, nós estávamos já começando quase a ceia, era só pão duro, com tomate velho, um pouco de orégano e queijo não tínhamos, então eu inventei um queijo, eu gosto de cozinhar, tem um queijo que era creme, era leite com maisena, era só isso, um creme molho branco assim, meio inventado. E chegou, demos a roupa, foi no banheiro. O banheiro dava a porta na sala onde nós estávamos prontos para comer e não tinha como sair pela janela. Só que não saía mais do banheiro e quando batemos a porta tinha a roupa suja, dobrada, que me fez pensar logo em Jesus, quando ressuscitou, dobrou os panos da sua ressurreição. E a roupa limpa já não estava mais. E aquela noite nós tivemos certeza que acolhemos Jesus. E acolhemos sempre. Toda vez que alguém bate na nossa porta, Jesus. Por isso não podemos deixar de acolher ninguém. Teve muitos períodos que eu falava, eu não vou dar conta. Não vou dar conta, né? E a gente eu me sentia, né, muito limitada, né, impotente, em várias situações, né, assim, de entender, né, porque o crescimento da aliança foi muito rápido, né, que era também uma profecia, né, cresceu muito rápido. Então tinha situações que eu falava, nossa, que fraqueza. Mas nesses momentos que eu sentia que eu não ia dar conta, o que me ajudava a permanecer era entender que Deus olhava para a minha miséria. Eu lembro que uma vez eu chorei tanto, eu falei, eu vou embora. E depois que eu parei de chorar, eu senti Deus que consolava e falava, Eveline, eu entendo a tua miséria, vamos em frente. E ter essa certeza desse olhar de misericórdia que Deus tinha e que era o meu chamado, sempre me fez permanecer. Eu acho que tem 3 lugares, por exemplo, assim, quando se fala de começo de comunidade, que me falam muito. Eles parecem ser um pouco inusitados, mas o primeiro que me vem é um ônibus. Porque no começo da comunidade, todo mês, religiosamente, nós entrávamos no ônibus na sexta-feira à noite, na Igreja da Consolação, íamos para Alfenas, nos encontrávamos com os irmãos que vinham de Belo Horizonte, ali Alfenas é metade do caminho, tanto para um quanto para outro. Viajávamos a noite toda, sábado, formação com os padres fundadores o dia todo, evangelizações entre nós, treinamento ali de como pregar, cura interior rolando muito forte, libertações e tudo isso. Íamos até domingo, final da tarde, esse negócio acabava ali 5, 6 horas da tarde, a gente voltava, chegava meia-noite, 1h, teve uma vez que a gente teve um problema na estrada, na Fernão Dias voltando, nós chegamos 5 horas da madrugada, nós saímos do ônibus, cada um foi direto para o seu trabalho, né? E nada nos cansava, era algo incansável, assim, porque era um amor muito grande que nós experimentávamos
e vivíamos, né? Depois, a segunda coisa do início da comunidade que a gente lembra é do início das evangelizações. Nós éramos muito poucos e a gente saindo 2 a 2, né? Quando eu comecei a fazer pastoral carcerária, a gente ia fazer pastoral de rua. Não tinha distinção de evangelização. A gente fazia o que precisava, na hora que precisava, da forma que precisava, né? Essa é uma memória muito forte que me vem também. As primeiras missas de cura e libertação com o Padre Antonello, com o Padre Henrique, que começaram a encher. E a gente passava de uma igreja para outra, de um lugar para o outro, até chegar no famoso Bresser, que todo mundo lembra com tanto saudosismo, e a gente também, né? E a terceira coisa que me faz lembrar é exatamente esse clima de unidade de família. Então, as imagens de a gente sentado à mesa, da gente fazendo retiro fraterno, sem distinção, comunidade de vida, aliança, amigo, éramos um movimento, éramos uma família, né? Então, essas imagens, essas 3 coisas, né? O ônibus que a gente ia para Alfenas, as primeiras evangelizações, em especial as missas de cura e libertação, e esses momentos fraternos que a gente vivia com tanta proximidade, com os nossos corações unidos, partilhando o alimento, a vida e muita risada, porque nas evangelizações dava tanta coisa errada e que depois acabava dando certo, e a gente dava muita risada, se divertia muito. Graças a Deus isso ainda se sustenta hoje, a gente vive muito isso também na nossa vida fraterna hoje, mas isso já é uma memória afetiva forte, desde aqueles primeiros anos e aqueles primeiros momentos. Nesses dias, na cidade de Rajamin, onde eu estou, por exemplo, teve um irmão que tinha 1 litro de leite só para toda a comunidade de 50 pessoas. E nós vivemos de providência. Aí um irmão doente precisava do leite e este irmão ficou meio assim, deu leite. Logo depois chegaram 250 litros de leite. É surpreendente. É dando que se recebe. A gente dá a vida. E a gente recebe realmente, através de tantos irmãos, vida e bênção de Deus. Maria Paula está na origem da aliança. Seu sim fez a obra nascer. Com um sorriso e acolhida aos pequenos, amava e ensinava a crescer. Em coisas simples via o divino. Uma flor, o vento a soprar, cada um desabrocha seu tempo, ensinava com paciência a amar. Quando a gente mudou para Marquês de Paranaguá, né, no ano de 2000, né, então fui morar Maria Paula, Meire e eu, né, nós 3. E numa noite eu acordei, né, tava com sede, e fui beber água, não tinha nada, e eu fiquei sentada numa mesa que a gente tinha, e a Maria Paula apareceu aí à noite, né? Foi muito forte, assim, né? Porque eu conheci Maria Paula aí, né? Não tinha conhecido ela em outra comunidade. E a gente começou a partilhar da nossa vida, né? Dos nossos desejos, E eu lembro que a Maria Paula me falou assim, Eveline, o nosso sim é para sempre, né? Eu falei, Maria Paula, o meu desejo é que seja. Ela falou, o meu também é. Vamos dar tudo, né? E a gente começou a partilhar os nossos sonhos. Nós 2 éramos muito diferentes, né? Ela gostava de ficar em casa e eu gostava de sair para evangelizar, né? Mas era muito interessante como ela entendia isso em mim, né? E eu entendia isso nela, né? Que como ela me ajudou em tantos momentos. Mas nessa noite foi muito especial, né? A gente ficou até o dia amanhecer, como umas 4 horas conversando. E no final ela me disse, o nosso sim é para sempre, né? E eu falei, sim, Maria Paula, hoje é isso, né? Então a Maria Paula deixa essa saudade, né? Dessa intensidade com que ela vivia cada coisa e como ela dizia o sim para sempre. E depois, em 2002, quando a gente fez os nossos primeiros vínculos, né, como movimento, a gente organizando todo o rito, né, como seria, como a gente faria, e quando terminou a oração de consagração,
e a gente estava digitando tudo, né, as coisas, ela falou, os nossos vínculos é para sempre, né? Eu falei, Maria Paula, nossos vínculos é para sempre. Dizer sim hoje com vocês, né? Para mim também é um sim diário. Eterno e diário, né? Dia após dia. Quero dizer sim ao chamado de Deus, a vida antes, né? Ao chamado de Deus. E anunciar a misericórdia, né? Eu penso que Deus peça para os próximos 25 anos o mesmo que pediu no começo da aliança, para que sejamos mais fiéis. Como dizia São Francisco, até agora não fizemos nada, temos que começar tudo de novo. A fidelidade ao carisma é o segredo da fecundidade da aliança. E continuamente temos que vigiar, porque normalmente acontece que uma instituição, quanto mais se estrutura, às vezes sem perceber, se afasta daquela vitalidade, daquela criatividade e daquela novidade do carisma. E aqui caem muito bem as palavras do Testamento de Maria Paula, são as últimas linhas de testamento que queria lembrar para vocês, até para tornar Maria Paula presente nesse momento que começou comigo, com o Padre Antonello, esse sonho de Deus, que eu digo pesadelo meu e sonho de Deus. Diz assim Maria Paula, anunciem com todos os carismas, com todas as ferramentas, que Deus é amor. Anunciem com todos os carismas que Deus vai à procura da ovelha perdida. Não importa o estado social, pobre ou rico. Deus vai à procura. Isso é tudo. Se forem em busca disso, tudo mais vos será acrescentado. E apesar de todas as nossas limitações, esta obra da aliança de misericórdia não definhará, pois o amor cobre uma multidão de pecados. Eu creio muito nisso. Se apesar das nossas limitações, nós procuramos viver o carisma, buscando as ovelhas perdidas, anunciando ao mundo a alegria do perdão do Pai, a aliança não define, vai crescer. E vai crescer muito mais depois de nós. Nossa vida já está no finzinho, né? Porque somos já velhinhos, mas vários profetas dos nossos tempos disseram para os missionários, vocês farão obras maiores daquelas que fizeram os fundadores. Fizeram muita coisa, mas vocês farão obras maiores. Eu tenho certeza que é obra de Deus. Eu tenho certeza que o que Deus quer da aliança nos próximos 25 anos e para o resto da sua vida é que ela nunca perca a sua identidade de amar os pobres e de nos amar entre nós como irmãos. A vida fraterna, porque é disso que vai brotar qualquer uma outra realidade. O amor àqueles que mais precisam, os pobres materialmente, espiritualmente, e o amor entre nós que precisamos nos acolher, porque nós somos os primeiros pobres que Deus nos dá para que a gente possa acolher uns aos outros. Eu não sou uma pessoa muito de nostalgia, mas era muito bom o começo, né? A gente era muito pobre, né? E a radicalidade, né? Tinha dia que não tinha o que comer, né? Mas a gente sentava e tomava um caldo com cebola que era ruim, mas a gente sabia que a gente estava fazendo por um ideal. A espiritualidade para nós é tudo. A espiritualidade é viver a misericórdia e anunciar a misericórdia que vivemos e somos apaixonados por esse Deus misericordioso que morreu por nós. Não porque éramos santos, mas porque pecadores. Poder anunciar a todos que os maiores pecadores têm mais direito da misericórdia de Deus é uma alegria sem fim. Por isso nós, com 25 anos de vida, quisemos festejar com estas palavras. E a festa começou, é a festa da misericórdia. Toda vez que nos perdoamos, a vida vira uma festa. Porque a espiritualidade é a essência da aliança. A aliança não vive para realizar obras. A aliança vive para contemplar a obra que Deus faz no meio de nós a cada dia.